dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu não sei que horas vocês vão ver o vídeo. A paz do Senhor Jesus é para toda a eternidade da nossa vida. Que Deus os abençoe. Feliz com o Senhor. Agradecendo por cada dia, como eu falei para os irmãos esses dias, para a segunda. Estamos dando propósito agora só agradecer a Deus durante um tempo. Pedir, nós pedimos direto, não agradecemos, esquecemos. De agradecer pelo dia, pelo nosso levantar. Então esquecemos muitas vezes. Começamos na segunda, né? O propósito. Eu de só agradecer. Então, estamos aqui nesse propósito. Quando nós pedimos perdão, já estamos pedindo, tá vendo aí como são as coisas, o crente? Quando eu me levanto, quando eu me deito, a primeira coisa que eu lembro, pedir perdão pelos pecados que eu cometi no dia de hoje, pelos que eu hei de cometer. Então a gente começa a pedir, então. E agradecer. Aí depois, que a gente vai a pensar e começa a agradecer. Obrigado pela noite de repouso e assim. Então, a primeira coisa em nossa mente, quando nós acordamos, é pedir. Parece que nós já temos um costume. Mas Deus sabe todas as coisas. Quando a gente pede perdão pela nossa pecado, nós estamos pedindo muito além do que o perdão. Nós estamos pedindo a salvação da nossa alma. Quando a gente pede perdão, a gente está confessando que sabe que erramos, sabemos que erramos, e sabemos que temos certeza que Deus vai nos perdoar. E nessa certeza, nós sabemos que nós estamos salvos pelo perdão de Deus. Então, é assim, quando eu peço perdão pelo meu pecado, se não for da boca fora, eu arrependido, eu já levanto na certeza de uma bênção, salvação da minha alma, um galardão. Então, não tem para onde correr, é pedir mesmo. Mas coisas materiais eu não vou pedir. Nós estamos pedindo a salvação da nossa alma, da nossa família. Então vamos começar. Pai, obrigado pela noite de repouso. Obrigado por mais um dia que o Senhor me coloca de pé. Obrigado pelo alimento que o Senhor nunca deixou faltar na nossa mesa. Obrigado pela cama que eu durmo, pelo teto que me cobre, pelo chão que piso. Obrigado pela família abençoada que me deu. Não falo só a família de sangue, mas também a família da rede social. Meus vizinhos, meus companheiros de trabalho. Obrigado por ser Deus Santo, não desistir de nós pecadores. Senhor, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, que eu fiz, que eu posso fazer, que desagradou o Senhor, perdoa. Eu sou um pecador, sou falho. Estou aqui confiado não no merecimento que eu não mereço, mas confiado na tua bondade, no teu amor, na tua misericórdia. A tua misericórdia que dura para toda a eternidade. Senhor, meu Deus, perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela, que temos ter sido teu espírito para nossos pais. Fala conosco, Pai, hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 24 e 25. Também no livro do profeta Jeremias, capítulo 39. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Porque o teu Espírito tem a falar e não o que nós queremos ouvir. Amém. Irmão, palavra do Evangelho de Marcos, discípulo de Jesus, capítulo 14, capítulo 24, 25, versículo 24 e 25. Aqui é a Santa Ceia, celebração da última ceia de Jesus com os discípulos, aonde ele deixa uma promessa, que nós vamos participar, além da ceia que o homem nos serve aqui, de uma ceia, da ceia celestial, aonde o próprio Cristo vai servir a nossa mesa. É a honra que o próprio Filho de Deus está dando a nós, que somos servos, então, para servir, mostrando que ele nos servirá
Nós que obedecemos, seguimos os mandamentos. Então ele diz assim, e disse isto, e disse, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muito é derramado. O versículo 24, nós vamos entender. O sangue do Novo Testamento, que por muito, não é por todos, foi derramado. Foi derramado para toda a humanidade, né? Que se arrependeram, reconheceram Ele, que confessam os pecados, são batizados em água. Esse derramado por eles. Mas muitos que voltam atrás não se arrependem, voltam para o mundo, eles se tornam muitos, até que se arrependam. Então Jesus é bem claro, não é por todos, por muitos. Então, o que nós devemos entender que a ceia que nós tomamos na igreja, seja qual denominação você serve, ela não foi derramada para todos, foi para muitos. Jesus fala que todo aquele que crê nele e for batizado será salvo. Mas não é somente o crer, mas é obedecer e viver o propósito de Deus, viver o ensinamento de Deus. Então, esses se tornam os muitos. No versículo 25, fala assim, em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vida, até aquele dia em que eu beber de novo no reino de Deus. Aqui, Jesus está dando a entender que esse suco que nós tomamos aqui, suco de uva, ele vai ser servido. Nos dá a entender que lá, no Nova Jerusalém, tem um jardim também onde tem uvas, onde tem as coisas que nós necessitamos. Então nós temos certeza que essa ceia, que é servida pelo homem aqui lá, nós vamos participar dela também. Aonde não é o teu líder espiritual que vai te servir, é o próprio mestre. Aquele que nos ensinou a ser humilde, ser manso, aquele que se tornou maldição por causa de mim, e você se tornou pecado por causa de nós. Ele vai participar conosco, servindo a nós. Evangelho de Marcos, capítulo 14, 54 e 55. Vamos para o livro do profeta Jeremias, capítulo 39. A introdução do capítulo 39 é assim: Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. Nabucodonosor, o Jeremias, estava encerrado na prisão, porque o rei se acovardou e entregou ele na mão dos príncipes para aprisionar. Se tornou preso, né? O profeta que orava dia e noite para a salvação de Jerusalém, para conserto daquele povo que estava surdo, estava cego, não queria entender as palavras de Deus através do profeta. Jeremias que não cessava de chorar, porque via aquele povo destruído, via a santa cidade destruída, via o templo que Deus autorizou que Salomão construísse, tudo destruído, os objetos. Jeremias, ele não se continha, chorava. Agora se imagina um homem se machucando, triste, não tem alegria. Talvez Jeremias tenha aquela alegria de saber que ele não estava junto com aquele povo, que ele estava fazendo o dever dele, de chamar o povo para arrependimento. Ele tinha certeza que Deus ia dar um escape para ele, mesmo estando preso, mas ele tinha essa certeza. O povo não dando ouvido, mas sabia que Deus tinha um escape para ele, tinha uma resposta para as orações, tudo que estava machucando a alma daquele homem. Mas os homens de Jerusalém, o rei, os príncipes,
Mesmo o povo, os homens do povo, eles não queriam conselho. Talvez eles até zombavam de Jeremias. Quando lançaram ele na prisão, no calabouço, quando lançaram ele na cova, na cisterna. Quando será que não aplaudiram, hein? Mas Jeremias via que o fim daquilo tudo estava perto. Deus, quando ele usa um profeta, quando ele tem um plano na minha, na tua vida, você vai passar por um momento difícil e ele não vai te mostrar qual vai ser o fim. Ele vai escrever no final de tudo, mas ele não te mostra. Para você não pensar que você é forte. Para nós entender que nós somos dependentes dele. Foi o caso de José, né? Deus mostrou para ele que toda a família dele ia se curvar perante ele, mas não mostrou para José que ele ia ser escravo, ele ia ser açoitado. Não, não ia ser preso, não mostrou nada. Mas José obedeceu porque ele sabia que tinha um propósito. Aquele sonho que ele tinha um propósito. Assim Jeremias, ele sabe. Ele chora por causa do povo, nem por causa dele não é. Por causa do povo. Porque ele sabia o fim que Deus ia dar. Deus mostrava a ele. E Deus, para fortalecer Jeremias, ele manda que Jeremias vai até o primo dele vai chegar e vender uma terra para ele. Deus autoriza ele a comprar aquela terra do primo. Então Deus já está mostrando para ele que o final dele vai ser próximo. Mas Deus não falou que ia ser próximo, só falou. Pronto. Não falou propósito. Falou que aqui nessa terra ainda plantaram vinhas. Então Deus, ele sentiu, talvez, naquela hora que aquela palavra era para ele. Que ele ia ser próximo, que ele ia adquirir, que ele ia ser liberto, que ele ia ser salvo. O rei Nabucodonosor, nação da Babilônia, que Deus deu para oprimir o povo de Israel. E as nações, não foi só o povo de Israel, as nações daquele tempo. Mas aí veio o propósito de Deus, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói, ele fica sabendo que Jeremias está preso. Ele manda o capitão da guarda soltar Jeremias e quer escolher para onde ele quer ir. Deu liberdade a Jeremias. Essa liberdade Deus tocou no coração de Nabucodonosor, que não tocasse naquele homem que era o servo dele, um servo fiel. Quantos de nós hoje temos o prazer de olhar, bater no peito, olhar para nossas pessoas? Oi, me põe essa caixa em cima, viu? Olhar para mim e falar, eu sou fiel. Será que a nossa fidelidade chega ao ponto de ser como Jeremias ou os demais profetas? Será que nós temos o mesmo amor que ele tinha pelas pessoas e por Deus? E talvez hoje nós batemos até no peito, mas não somos tão verdadeiros. Será que nós teríamos coragem de enfrentar um calabouço, comendo só pão e água, por amor da palavra? Jeremias, Deus sabendo o esforço daquele homem obediente. No começo, Jeremias rejeitou. Ele falou para o Senhor, eu sou menino, eu não dou conta. Aí Deus falou, não diga que você é menino, é o que eu falar, você vai falar. O que eu quiser que você faça, vou pôr na sua boca, vá. Ele obedeceu. Aí veio perseguições, elevadas. Agora chegou o tempo de Deus confirmar tudo que foi dito pela boca do seu servo. Os profetas, não somente Jeremias, mas outros profetas profetizaram. Chegou o tempo de Deus confirmar a palavra dele. Aquele homem ímpio, adorador de outros deuses, agora invade Jerusalém, derruba o muro, queima as casas, destrói as plantações, destrói o templo e leva os grandes presos. Deixa somente os pequenos para cuidar da terra e pagar tributo ao rei. Qualquer jeito,
Ficaram na terra os pequenos, passando necessidade, mas ficaram pagando tributo ao rei. Então, Nabucodonosor aqui, ele dá ordem ao capitão dele, liberte Jeremias. Não toque nesse homem, porque é um homem de Deus. Quando Nabucodonosor reconhece o poder de Deus. Então vamos ver o que fala a palavra do Senhor. No ano 9 de Ezequias, rei de Judá, no mês 10º, que fez Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todos os exércitos por Jerusalém a cercaram. No ano 10º de Ezequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se a brecha na cidade. Entraram todos os príncipes do rei da Babilônia, e pararam à porta do meio, os quais eram Negal-Sarezer, Sagar-Nebo, Sasequi, Rabsaris, Negal-Sarezer, Rabimag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia, que é a relação dos príncipes, dos grandes da Babilônia. E sucedeu que, vendo Ezequias, rei de Judá, todos os homens de guerra, fugiram então e saíram de noite da cidade pelo canto do jardim, pelo caminho do jardim do rei, pela porta, dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Ezequias nas campinas de Jericó, e o prenderam e o fizeram, e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, arriba na terra de Amate. E ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Ezequias em Riba, à sua vista também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos de Ezequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e a casa do povo e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que fica na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou levou Nebuzaradã, capitão da guarda da Babilônia. Mas os pobres, de entre o povo que não tinha nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: toma, põe sobre ele os olhos e não lhe faça nenhum mal. Antes, como este disser, assim procederá para com ele. Disse mais, desse modo, Nabucodonosor, capitão da guarda, ordenou que Nabucodonosor, Rabsaris, Negal-Sarezer, Rabimag e todos os príncipes da Babilônia. Aqui nós vemos que a ordem do rei foi dada. A ordem do rei maior, Deus, foi dada a Nabucodonosor. Não toque no meu servo, não toque no meu ungido. E essa ordem foi dada por Deus a Nabucodonosor. E ele deu aos seus capitães a mesma ordem, e não tocaram. E o rei ainda dá uma ordem, não deixa ele ir para onde ele quiser ir. Não determina o caminho dele, certo? Ele vá para onde ele quiser ir. Nebuzaradã, que era o capitão, ainda falou para ele: se você quiser que eu para Babilônia, vá. Lá eu estarei com você, mas ele não quis. Ele quis ficar. Então, esse é o servo obediente. Os que desobedeceram, olha a humilhação do rei Zedequias. Matou os filhos dele, todos os príncipes, e ele viveu, mas ficou sem os olhos, cego. Tinha alimento, tinha roupa, tinha cama, tinha tudo, mas cego. Eu pergunto, meu irmão, que honra teve esse rei nenhum? Porque desobedeceu, porque achou que era grande, porque perseguiu o povo de Deus, perseguiu os profetas, eles nos mataram. Talvez você
não queira fazer a obra do Senhor, porque você teme essas palavras da Bíblia. Mas todo aquele que faz a obra do Senhor com espírito, em verdade, com amor, com carinho, ele tem um galardão. Ele tem uma promessa do Senhor. Se Deus mandou, vá. Faça o que Deus mandou. Levanta a igreja de hoje, igreja do século XXI. Levanta o pé, vá. Faça o que Deus tem mandado. Meu irmão, se você não tem jeito de ir, você tem um celular. Evangeliza, prega, fale através das redes sociais. Você tem essa liberdade ainda. Você tem a palavra. Quando eu falo isso, meu irmão, eu não tenho condições de ir mais. Mas quando eu comecei a entender que meu ministério ainda não tinha terminado, que Deus ainda tinha um propósito na minha vida, eu comecei a fazer o que eu não podia fazer presencialmente. Eu entrei nas redes sociais. E estarei aqui até Deus permitir. Então vá, o teu galardão, a tua promessa que Deus fez quando você trabalhava, quando você era um homem forte, uma mulher forte, ela ainda está de pé. Ele fala, eis que não te deixarei enquanto as promessas que eu falei a respeito não se cumprir. Essa promessa está de pé, né? Ele não vai te deixar. Então não deixe o Senhor por nada desse mundo. Essa é a promessa, essa é a palavra. O livro do profeta Jeremias, capítulo 39. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor me deu de falar da tua palavra. Obrigado por mais um vídeo e por cada vídeo que o Senhor tem permitido estar junto comigo, Pai. Muitos têm essas petições, mas estamos aqui para agradecer pelo dia, pelo alimento, pela família, pela terra que nós pisamos, pelo teto que nos cobre, pelo chão, pela cama que nós dormimos, pelo alimento que o Senhor não tem deixado faltar, Pai, pelo remédio. Tudo que o Senhor tem feito, nós aqui agradecemos. Agradecemos, Pai, pela força que o Senhor tem me dado. Por mais um dia o Senhor nos dá a liberdade de pensar e refletir nas nossas obras, o que nós temos feito, em quem nós temos errado. Para pedir, chegamos ao teu Senhor e pedir perdão. Obrigado, Senhor, por cada vida que está junto comigo. Obrigado pela minha esposa, meus filhos, meus netos, meus genros. Obrigado pelo esse Brasil, essa pátria que o Senhor nos deu para habitar. E obrigado, Pai, pelos nossos líderes espirituais que o Senhor nos deu, nossos pastores aqui na terra. Obrigado pelos governantes, Pai, que o Senhor nos deu, Pai. Amém. Irmãos, a profecia da Bíblia para se cumprir, a volta de Jesus. Ela está próxima. Ele está mais perto do que nós imaginamos. Que Deus abençoe. Jesus te ama. Eu também te amo em Cristo Jesus. Um abraço, irmão Jó, e até amanhã, se Deus permitir.